Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem, hoje a gente vai trabalhar com conteúdo sobre sensores, mais especificamente sobre sensores de temperatura. Só para contextualizar, os sensores eles são uma espécie de tradutores. Então, no caso da injeção eletrônica, ela precisa de diversas informações que estão ali no mundo físico, estão ali no motor. A gente tem a temperatura do motor, a pressão do coletor, a temperatura do ar, fluxo de ar, etc. Tem diversas informações físicas que o módulo precisa conhecer, ele precisa saber para fazer as suas codificações, as suas interpretações e a partir disso ele conseguir também comandar atuadores e etc. Então a gente precisa de alguns tradutores, porque dentro do módulo ele só consegue entender uma linguagem, ele só entende a tensão elétrica, seja ela analógica, seja ela digital. Só entende tensão. E esse mundo físico, graus, temperatura, pressão, não é a linguagem que o módulo entende. Então os sensores, todo sensor é uma espécie de tradutor. Ele transforma o mundo físico no mundo de tensão elétrica, entre aspas, tá falando aqui de maneira simplificada. Vale ressaltar que não é apenas o sensor que faz essa conversão. É o sensor mais o seu circuito adaptador, porque nem sempre o sensor consegue fazer essa tradução totalmente. Às vezes ele precisa de uma ajuda para conseguir converter a grandeza física em tensão elétrica. Bom, vamos lá então para os sensores de temperatura. O sensor de temperatura, quem desenvolveu esses sensores explorou uma característica dos sensores tipo PTC e NTC. Esse tipo de material ele tem uma sensibilidade a variações de temperatura e em função dessas variações ele altera a sua própria resistência elétrica. Então a partir do momento que a gente tem um componente que a partir da temperatura muda a sua própria resistência, nós conseguimos fazer uma tabela, um gráfico, ou enfim, conseguimos cruzar dados. Essa resistência é igual a essa temperatura, essa resistência é igual a essa temperatura. Então, o sensor faz essa conversão. Naturalmente ele já faz essa reação, basta você estudar aquele tipo de material, naquela construção, que a gente consegue montar uma tabela entre temperatura e resistência. Tudo bem? Bom, só que, como eu falei para vocês, a linguagem do módulo é tensão elétrica. Então, o sensor de temperatura, ele precisa estar em um circuito adaptador, que é o divisor de tensão, uma montagem em série, para conseguir, a partir da variação de resistência elétrica, nós termos uma tensão analógica e essa tensão ser informada ao módulo. Esse tipo de conversão é feito por um circuito em série chamado divisor de tensão. Então vamos para algumas falhas aí que você vai conseguir matar rapidamente. Se por acaso você observar 5 volts no pino positivo e 0 volts no pino negativo, provavelmente tem uma falha dentro do sensor. Bacana? Obviamente que, como a gente sabe, tem aquela máxima, sempre que a gente for condenar uma peça, você tira ela e faz o teste em bancada. Bom, a gente tem diversas formas também de trabalhar com a calibragem do sensor. O sensor está funcionando, mas será que ele está calibrado? Aí tem duas formas da gente saber isso. A mais fácil é a gente consultar a informação técnica. Mede a temperatura do líquido de arrefecimento, mede a resistência do sensor e vê na informação se está batendo. Essa é a primeira forma de ver a calibragem. A segunda calibragem do sensor, a segunda forma de ver a calibragem, é você trabalhar com um scanner e fazer a leitura de temperatura no scanner. Se a leitura do scanner estiver igual à leitura física, você tem um circuito de sensor de temperatura calibrado. Normalmente a gente usa um termômetro digital. Bacana? Bom, pessoal, eu até deixei anotado aqui algumas informações que são a continuidade desse nosso vídeo. Bacana? São algumas coisas a mais que a gente precisa saber. Tá? A gente precisa trabalhar aprofundar um pouco mais. Tá? Quando se condena um chicote e quando condena um sensor. Como o sensor de temperatura pode influenciar no consumo de combustível. Falta revisar essa aula também com algumas animações. E além disso, eu sempre gosto de trazer um circuito real, um estudo de caso real, que um sensor de temperatura estava com defeito e foi resolvido. Só que essa não é a proposta desse vídeo. Todas essas informações são continuidades. Eu vou chegar a me aprofundar nessas informações, mas não é a proposta desse vídeo. Por enquanto, eu vou deixar um desafio aqui para você. Escreve aí no seu caderno o que você faria, passou o scanner, falha no sensor de temperatura. Qual seria o passo a passo para você resolver um problema desse? Escreve aí, pessoal. Beleza? Bom, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Forte abraço para você. Bons estudos.